Irmãos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e poder partilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Nesse momento de aniversário da igreja, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos reverendos Abdias, Lucas, né? Que estão pastoreando a igreja. Nós agradecemos a Deus a vida deles, das famílias, esposas, né? E familiares, e sei que sempre a obra de Deus é custosa, né? Como dizia lá em Goiás, é algo que traz sempre alguma dificuldade, mas é bênção do Senhor também e privilégio a gente poder estar na igreja do Senhor. Nós trazemos uma saudação aqui dos irmãos lá da igreja de Vila Monte Alegre, agradecemos aí o convite do conselho. A igreja completa 12 anos, né? E sempre quando nós pensamos no aniversário da igreja, é um ponto de reflexão a Deus, né? Pela vida da igreja, e também a gente, ao mesmo tempo que celebramos a igreja, nós também repensamos a igreja, o seu futuro, o seu propósito, também a sua própria existência como igreja nesse mundo. Então é sempre bom nós pararmos um pouquinho. Nosso texto de hoje, irmãos, está em 1 Tessalonicenses 5:18. O reverendo Abdias pediu para apresentar a minha esposa. Minha esposa é a Raquel, né? Está ali de azul. Vou pedir para ela se levantar aqui. Alguns irmãos que não a aqui hoje. Na nossa igreja temos 2 seminaristas e quando eu saio eles estão pregando também. Tem oportunidade de pregar a palavra do Senhor nosso Deus, não é? Então, 1 Tessalonicenses 5:18, texto muito conhecido, mas talvez somente o versículo, não a sua interpretação, a sua profundidade. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto? Diz a palavra de Deus, vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. É isso que Paulo está aqui falando. Eu fiz recentemente acompanhei, na verdade, não todos os dias, mas a editora Fiel fez ali um chamado aos pastores para estarem acompanhando 31 dias com aqueles chamados heróis da reforma. E foi muito interessante estudar a vida desde os grandes reformadores como Calvino, Lutero, Zwinglio e outros, não é? Como também algumas mulheres ali, a esposa de Lutero, né? Catarina Fombora e outros muito interessantes. E muitos aventam, talvez, que havia facilidade naquela época, e quando nós completamos 507 anos de reforma, aqui no dia 31, nos faz pensar também sobre a igreja reformada, né? Os princípios que ela crê que são tão caros e também aquilo que ela expressa como prática desses princípios, né? A nossa palavra de Deus, a única regra de fé e prática também, o quanto nós colocamos a Bíblia no texto prático, me fez repensar um pouquinho. Eu estava estudando sobre um personagem da igreja pela manhã, no momento devocional da igreja. É uma mulher que se tornaria aquela que fora escolhida por Henrique VIII
mas Henrique VIII fica doente, ele não pode assumir o trono, e ele então indica uma jovem ali de 17 anos, e ela assume, então era uma protestante, assume o trono da Inglaterra durante 17 anos, mas, no entanto, a sua prima, chamada Maria, que fora conhecida depois como Maria a ali, a Inglaterra, que gerou os Estados Unidos da América, não é? Então, muita gente não conhece a história dessa moça de 17 anos e que ela, então, acabou sendo, então, decapitada, não é? Cantando o Salmo de número 51, não é? Então, a história da igreja, irmãos, ela revela alguns personagens muito interessantes e também que nos levam a repensar sobre a nossa fé, o nosso sacrifício em prol do Evangelho e também o quanto que nós compreendemos aqueles conceitos da palavra e nós os operacionalizamos e colocamos na nossa vida prática, não é? Não basta só entender o conceito, saber o conceito, mas nós o tornarmos uma regra também da nossa prática. Até eu fiz recentemente 103 vídeos para a igreja toda terça-feira, chamado Creio e Pratico, não é? Já que a nossa regra de fé e prática é a palavra, a nossa doutrina deve ser crida e praticada, então nós levamos a igreja a crer e praticar, e sempre as exortações no final levavam as pessoas a praticar a palavra. E aqui está um conceito muito interessante de Paulo, quando Paulo está dizendo aqui: em tudo dai graças, em tudo deem graças, na versão Almeida atualizada, não é? Quando Paulo plantou a igreja em Tessalônica, lá em Atos 17, de 1 a 10, ele expôs as Escrituras durante cerca de 3 sábados seguidos, mostrando a redenção em Cristo. E muitos gregos piedosos, mulheres distintas, então se convertem. No entanto, os judeus, movidos de inveja, fizeram um grande tumulto, arregimentando então pessoas más, diz o texto da palavra. E diante da pressão, Paulo e Silas são enviados pelos irmãos a Bereia, não é? Eles são enviados por causa desse tumulto que ocorreu. Veja que Paulo escreve essa carta quando ele está fortalecendo aqueles crentes de Tessalônica, confirmando com aqueles crentes os tempos difíceis que eles vivenciariam e também o plano do Senhor para o seu povo, então, naquela oportunidade. E Paulo elogia a fé, elogia o amor, e ele dá instruções àqueles irmãos como eles deveriam compreender os últimos tempos. Charles Edmond tem uma frase sobre os versículos 12 a 22 desse capítulo 5, quando ele fala que lá em Tessalônica havia cerca de 3 tipos de pessoas. Primeiro, os dirigentes da igreja, lá versos 12 e 13, quando Paulo ele diz: agora vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestem. Então, o primeiro grupo são os líderes da igreja, e o Erdmann diz que o segundo grupo são os imorais e os débeis, lá no verso 14. Exortamo-vos, já que eles deveriam admoestar, exortar, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e
sejais longânimos para com todos. Então, há um grupo também, além da liderança da igreja, aqueles que são imorais, são débeis. Mas os versos 15 em diante, Paulo vai então falar àqueles que querem ter uma boa índole, né, um bom comportamento que é vindo de Deus. Veja que Paulo então vai exortar a igreja a gratidão. Por que é gratidão aqui, não é? Veja que gratidão é algo quando nós cremos que Deus, sendo suficiente, ele é bom e justo, não é? Então, naturalmente, o ímpio não vai ter essa visão de gratidão. Naturalmente, não passa para ele, o cético não tem essa visão de gratidão. Se ele não crê em Deus, não crê nas promessas de Deus, não crê na palavra de Deus, não crê que o homem é pecador, que Jesus é o Salvador, então ele não crê que Deus tem essa premissa de gratidão. Aqueles que creem entendem que gratidão é uma palavra bastante forte na palavra e que revela algo que nós devemos a Deus, que é bom e justo. Até me lembro de um autor, eu não me lembro o seu autor, mas ele disse: quando beberes da água, lembra-te da fonte. Então, na medida em que você está comendo um prato de comida, lembra de quem deu aquela comida. Quando você está recebendo um benefício ou tendo uma dificuldade, está olhando quem é aquele Deus que está permitindo tudo aquilo. Então, a olhar a graça de Deus em todas as circunstâncias, não somente nós estarmos agradecendo quando a gente tem compensações. Nosso filho teve uma compensação financeira e aí nós agradecemos. Sem dúvida, podemos fazer isso, mas devemos fazer como Jó, não é? Jó, ele adora o Senhor quando ele perde tudo. Perde todos os bens, perde toda a saúde, perde toda a riqueza. Ele perde também o companheirismo da sua mulher, que disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Então, na verdade, a gratidão, ela revela o quanto nós cremos que Deus está dando os seus benefícios para nós ou até tirando. Quando nós somos chamados a olhar com graça aqueles momentos, mesmo que sejam extremamente difíceis, momentos financeiros difíceis, doenças, lutas de sabores, quebra de relacionamentos. Então, nós olhamos com graça o Deus que está permitindo, está intervindo naquelas circunstâncias. E quando nós olhamos a gratidão ela muitas vezes não é uma escolha, mas é uma decisão, não é? Alguém que de fato ela tomou a decisão: eu vou ser grato na minha vida em todas as circunstâncias. E geralmente a gratidão ela vem acompanhada de alegria. Uma vida que procura abençoar outras pessoas tal qual ela se sente abençoada por Deus. Então eu creio que a gratidão é um ponto convergente entre a nossa vida e a graça de Deus, quando nós entendemos que é Deus que está agindo na nossa vida. Por que gratidão aqui ela está numa ordem? Porque Paulo está dizendo que é uma ordem. Ele está dando um imperativo aqui, ele não está falando aos crentes que tenham uma opinião de serem gratos, ou então que façam ele não está fazendo um pedido, sejam gratos, está dando uma ordem aqui, não é? Sejam gratos. Né? A ideia de Paulo é que os crentes de Tessalônica, possivelmente a ideia é que alguns estavam tendo perdas de familiares, não sabemos se enfermidades ou guerras, ou então
alguma dificuldade da própria região, mas o que se observa é que Paulo poderia, sem dúvida, consolá-los um pouco mais, mas Paulo vai colocar esse ponto aqui e vai dizer que aqueles crentes deveriam estar abertos a essa ordem de Deus e acatar a ordem de Deus, em tudo darem graças. Seja gratos, então, nós devemos ser gratos primeiro através de uma ordem, não é? Então, não é um pedido de Deus, não é uma opinião de Deus, mas é uma ordem de Deus ao nosso coração. Gratidão, irmãos, deveria ser algo normal para nós. Talvez como base na nossa educação, não é? Muito obrigado, né? Dizemos às pessoas quando recebemos alguma gentileza delas, então nós estamos abertos a dizer muito obrigado, mas é interessante que Deus dá essa ordem por causa da natureza pecaminosa humana, né? Deus sabe quem nós somos. Agradecemos as compensações, mas somos relutantes diante das perdas. Então, o que observamos aqui é que essa ordem é para mostrar que Deus está regendo, Deus é soberano, e todas as coisas são feitas para a sua glória e para o seu louvor. Então, Deus fala à igreja de Tessalônica e diz: igreja, seja grata, porque aqui Deus está falando uma ordem. Então, se nós não obedecemos a palavra, nós estamos agindo contrariamente à palavra que está dizendo: seja grato. E nós não somos gratos. Filhos ingratos, funcionários ingratos, muitas vezes pessoas ingratas, irmãos da igreja, pessoas da nossa vizinhança, pessoas que tenhamos feito o bem para elas, no entanto, não devolvem como um reconhecimento daquilo que tem sido então feito. Então, nós podemos dizer que nós pecamos quando nós desobedecemos essa ordem, quando os filhos não obedecem aos pais, não honram seus pais, como está lá no 4º mandamento, não é, da palavra de Deus, e nós podemos ver alguns pecados ligados à ingratidão. Por exemplo, a murmuração, não é? Quando as pessoas começam a reclamar. Por que existe a reclamação? Falta de gratidão, não é? Falta de compreensão do que Deus está fazendo. Por exemplo, a reclamação, não é? Insatisfação, impaciência, cobiça, inveja. Então, a gente tem uma série de pecados resultantes da desobediência a essa ordem. Então, seja grato, porque tem uma ordem aqui, né? Então, a primeira coisa que nós olhamos aqui, conforme o texto primeiro. E a segunda coisa que vemos aqui, ele mostra que, além de ser uma ordem de Deus, ele vai ampliar essa ordem e vai dizer: seja grato em tudo. Em tudo deem graças, ou em tudo dai graças. É uma ordem bastante extensa. Sejam coisas boas, sejam coisas más. Paulo escreve em Romanos 8, 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós devemos agradecer em tudo, porque Deus quer o nosso bem. Será que Deus quer o nosso mal? Será que Deus deixou de nos amar quando nós passamos uma enfermidade, uma privação financeira? Deus nos deu uma dificuldade, será que Deus é mau para conosco? Não, irmãos, Deus continua o mesmo. Deus é imutável. Deus não muda, Deus, seu caráter é assim imutável, ele não vai mudar aquilo que ele revela. Então eu preciso entender que se tudo coopera, se tudo que está me cercando ocorre para o meu bem, então eu tenho que dar graças, e dar graças por tudo. É difícil, né? Dar graças quando tem compensações, como eu falei, é fácil. Mas e quando tem perdas? Nós podemos agradecer, não é?
quando Deus leva uma pessoa querida. Eu me lembro do presbítero José, que não é? Pessoa muito querida, e eu acho que esses irmãos bons não deviam morrer, né? Eu sempre falo. Mas como é que a gente faz? Deus levou, chegou o tempo dele, Deus levou. E como é que nós fazemos? Talvez no ofício fúnebre nós estejamos aqui a agradecer o tempo que Deus permitiu que ele vivesse aqui entre nós. Nós podemos dar graças, mesmo numa situação de perda, pelaquela vida tão preciosa, por irmãos preciosos, né? Como diz o autor aos Hebreus, que o mundo não era digno deles, né? Então é interessante pensar nessas vidas tão preciosas e nós darmos graças em tudo, não é? Por que não? Mesmo nas circunstâncias mais espinhosas, mais difíceis, sempre há darmos graças também por aquelas vidas. Então é uma ordem ser grato através de uma ordem, ser grato em tudo. E terceiro, ser grato na vontade de Deus. Olha o que ele diz. Qual é a razão disso? De obedecer essa ordem e ampliar essa ordem para a nossa vida total. Porque esta é a vontade de Deus para vocês, não é? Diz a Nova Almeida atualizada que eu tenho usado no culto, né? E é interessante nós observarmos que algumas coisas na palavra de Deus fáceis de entender, coisas assim, bastante interessantes, mas existem coisas difíceis de entender na palavra de Deus. Até Pedro diz que Paulo fala umas coisas difíceis, não é? Que ninguém consegue entender, nem os indoutos, né? Então talvez ele esteja mirando a ele mesmo, mas é interessante a gente observar, existem outras que são muito claras, são muito assim, como Paulo escreve em Romanos 12, 2, né? Ele fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, outras coisas na palavra a gente consegue entender de uma forma tão clara. Para aquelas que nós entendemos, nós agradecemos. Aquelas que nós não entendemos, nós oramos para que Deus aquiete o nosso coração. Deus venha revelar a sua vontade no nosso coração. Então, ser grato a Deus, não só por uma ordem ou em tudo, mas dentro da vontade de Deus. Há um livro muito interessante do Dr. Heber Júnior sobre essa questão, sobre a vontade de Deus. Até demos hoje uma irmã que está de partida para Teresina, né? Demos o livro de presente a ela, sobre a questão da vontade de Deus para a vida dela. Não é muito oportuno o livro, né, nós entendermos o que Deus quer para a vida de uma pessoa, não é? Então, a ideia de ser grato antes de você ficar irritado ou ficar assim, de uma forma irascível ou tendo uma outra reação, você se colocar dentro do centro da vontade de Deus. O que Deus está querendo da minha vida com aquilo que está acontecendo, com esse cenário que Deus está colocando na minha vida. E Paulo termina, por último, ele dizendo aqui, hoje vai ser um sermão batista, né? De 4 pontos, né? Então, Paulo, ele vai dizer, seja grato em Cristo, não é? É uma ordem em tudo pela vontade de Deus. Ele diz, seja grato porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, veja que essa ordem ao povo de Deus está baseada em Cristo, não é? Não está baseada no apóstolo, nos seus méritos, nos seus esforços missionários, lá em pregar os crentes de Tessalônica, primeiramente, lá naquelas 3 semanas nas sinagogas, mas baseado na obra redentiva de Cristo em favor dos pecadores. Nós só podemos ter uma vida completa
de gratidão, crendo que Cristo, lá na cruz do Calvário, levou todas as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando nós olhamos somente para a dificuldade, nós não temos a visão completa do todo que Deus está fazendo, não é? E nós precisamos entender qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus deseja em Cristo Jesus, através do seu Filho, através da obra, do sangue dele, do sacrifício dele, o tanto que Jesus sofreu por nós, para que nós alcançássemos tão grande salvação. No texto de Atos 17, de 1 a 4, Paulo diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se ajuntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos, com muitas mulheres importantes. Nós só podemos, irmãos, ter uma vida completa de gratidão quando nós temos uma vida completa de busca de Cristo, como Cristo que pagou toda a nossa ingratidão. Nós não podemos ter uma vida, talvez, gozando essa vontade boa, agradável, perfeita em Cristo, não podemos ter simplesmente observando a condução histórica de Deus na nossa vida, mas baseada lá no Calvário, não olhando aqui agora, mas lá no Calvário que Cristo fez. O que eu diria? Primeiro, eu diria aqueles irmãos que estão amargurados, amargurados por alguma circunstância, meditem no amor de Deus, pensem no pecado da ingratidão, se você não for grato, pensem no que Deus tem de melhor para aqueles que são fiéis a Ele, que creem nele. Então, se você está amargurado, então pense no que Deus tem para a sua vida. Olhe para Jesus, olhe para Deus nessa hora e não fique pensando somente naquilo que está acontecendo de errado, que você é o patinho feio da história, mas você é alguém amada por Deus. Deus a ama. Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados, inclusive levar toda essa amargura. Aqueles que são incrédulos, eu diria, que não se renderam a Cristo, abram seu coração para o Senhor. Abra o coração para Jesus. Vocês que têm pessoas que não creem ao seu lado, orem para, como Paulo orava e outros oravam, para que Deus abra o coração para que as pessoas entendam o que o Senhor vai dizer ao coração delas. Ore para que Deus fale ao coração delas através da palavra do Senhor e resolva ter uma vida de gratidão, Seja grato, eu diria, uma mensagem curta, mas dentro daquilo que foi o propósito de Paulo. Seja grato, seja grato. Essa é a palavra do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor abençoe esta igreja aqui nesta comemoração dos seus 12 anos durante esse mês e que Deus esteja abençoando os seus pastores, presbíteros, diáconos, as sociedades internas e toda a igreja para a glória do Senhor. Sejam gratos diante do Senhor, o nosso Deus. Amém.